Olá, vamos dar início à nossa aula de ressonância magnética, falando um pouquinho de protocolo de coluna lombar. Algumas das indicações clínicas, como dor a esclarecer, hérnia de disco, pós-operatório, síndrome de compressão medular, traumas, tumores, entre outras. Essas são algumas das indicações clínicas para esse exame. Aqui temos um protocolo básico, como localizador 3 planos, sagital T2 sem saturação de gordura, sagital T1, sagital T2 FAT7, com saturação de gordura, ou STIR, axial T2 bloco ou nos níveis discais. E um opcional, coronal T2. Quando utilizar o meio de contraste, fazer um sagital T1 pós-contraste e um axial T1 pós-contraste. Aqui temos uma foto ilustrativa do site da MR Master, onde mostra o posicionamento do paciente para esse exame. Neste caso, o paciente está entrando com a cabeça, sentido ao magneto, mas também ela pode entrar com os pés. Como vamos obter um bom exame? Aqui temos a imagem de localização, axial, sagital e coronal. E alguns pontos importantes, é o posicionamento do paciente. Ele tem que estar posicionado assim, de maneira bem confortável para que ele colabore com o nosso exame. Então, o posicionamento é algo muito importante. Bobina correta. O ideal é usar a bobina de coluna, os equipamentos têm a sua bobina própria de coluna, mas também dá para fazer com outro tipo de bobina. Por exemplo, no equipamento da GE, você tem como opcional fazer na bobina cardíaca, ou na torso, ou na FUFOV, dependendo do caso. Enfim, você pode optar por outra bobina, mas o ideal é fazer com bobina específica de coluna. Orientação do paciente. O paciente tem que estar orientado e ciente do tempo de permanência que ele vai ficar dentro do magneto. Ele tem que saber como que é o exame, entender que faz bastante barulho, que ele não pode se mexer durante o barulho alto. E o protocolo realizado pode mudar de acordo com cada serviço, cada clínica e também de acordo com o médico radiologista. Na parte do protocolo eu coloquei como opcional coronal T2, que às vezes é utilizado fazer quando o paciente tem uma escoliose ou quando tem alguma lesão. Você pode utilizar, fazer esse coronal T2, que vai ajudar o médico a avaliar também no plano coronal. O axial T2 FAT ou STIR, você pode utilizar um dos dois, dependendo da situação. Então, existem algumas coisas que no protocolo pode alterar durante o exame. Alguns pontos importantes, por exemplo, nessa imagem coronal, temos uma referência para o sagital e também nessa imagem coronal, uma referência para o axial. Na imagem sagital, temos uma referência nessa linha pontilhada em verde para o nosso coronal e nessa linha pontilhada em vermelho, a referência para o axial. Nesta imagem, no plano axial, temos uma referência para o sagital, que é essa linha traçadinha em amarelo, e a referência para o coronal é essa linha pontilhada aqui, traçadinha em verde, a referência para o coronal. Esses são alguns pontos de importância para a gente fazer a nossa programação do exame, tanto no plano coronal, sagital e axial. Partindo agora para a programação do nosso exame, vamos fazer um sagital T2 da coluna. Então, o que vamos fazer nessa imagem? Primeiro, temos aqui os 3 planos, sagital, coronal e axial. Na imagem sagital, vamos arrumar o nosso FOV conforme o posicionamento do paciente, ok? E o que devemos incluir neste exame? Todo o segmento da coluna lombar e a transição da torácica com a lombar também. Então, vamos contar aqui, L5, L4, L3, L2, L1, T12 e T11. Incluiu até a T11 esse nosso bloco de corte. Então, no sagital está ok, eu arrumei o meu FOV. No coronal, vou deixar os meus cortes angulados de acordo com o maior eixo aqui do canal medular. Então, vou encontrar o maior eixo aqui do canal medular e vou fazer a minha programação. Feito isso, centralizo o meu bloco de corte em cima da região de interesse e no plano axial vou programar conforme a parte do processo espinhoso. Feita essa angulação, centralizo também em cima do meu bloco, do meu corpo vertebral, da minha área de interesse,
olho aqui está ok no plano coronal, no plano sagital, tudo ok, posso dar um start para iniciar o meu exame. Aqui temos a nossa tela de parâmetros e vamos ver como saiu o nosso resultado final. Nossa imagem sagital T2 sem saturação de gordura. Observem a imagem no plano sagital T2. Então incluímos L5, L4, L3, L2, L1, T12 e T11. Então incluímos todo o segmento da coluna lombar e a sua transição da torácica com a lombar. Partindo para a próxima programação, um sagital T1. O que vamos fazer aqui de um sagital T2 para o T1 é simplesmente copiar a nossa programação. Então o que foi feito no sagital T2 será feito no sagital T1. Simplesmente eu copiei a mesma forma da programação para que eu tenha uma melhor uniformidade das minhas imagens, com uma melhor qualidade. Então a programação é idêntica à programação anterior, o que vai alterar um pouquinho é os números de matriz de fase e frequência, TR, tempo de eco. Então esse é o nosso resultado final. Sagital T1 sem FET7, uma imagem com uma boa qualidade, o paciente não se mexeu, temos uma boa resolução espacial, uma boa resolução de contraste. Partindo então para a nossa próxima programação, um sagital T2 FET7, e o que temos aqui são os valores de TR e TE diferente, né? E vamos só relembrar a nossa programação, como é feito. Então aqui no plano sagital a gente vai arrumar o nosso bloco do FOV, feito essa organização aqui do FOV, conforme o posicionamento do paciente, vou organizar para que fique de acordo com o posicionamento do paciente. Não posso deixar desta forma aqui, porque vai sair torto aqui a minha aquisição final, meu resultado final vai sair todo distorcido aqui a minha imagem, não vai sair correta. No coronal vamos alinhar pelo corpo vertebral, seguindo aqui o eixo do canal medular, e na imagem axial sempre lembrando aqui do processo espinhoso, tá bom? Feito isso, esse é o nosso resultado final. Uma imagem sagital T2 com saturação de gordura. Observe que tinha uma pequena lesão aqui no corpo vertebral, e quando utilizamos a técnica de saturação de gordura, essa lesão sumiu, ela apagou. Então, se utilizamos a técnica de saturação de gordura e essa lesão que teve um hipersinal tanto em T2 quanto em T1, ela apagou, então podemos dizer que isso aqui é um hemangioma. Observe na imagem ponderada em T1 como se comportou. Observe na imagem ponderada em T2 como ele se comportou também. E na técnica de saturação de gordura, aquele sinal foi suprimido. A gente não consegue identificar tão bem. Então essa daqui é uma das finalidades, né, da técnica de saturação de gordura. Então fizemos a nossa programação no plano sagital T2, T1 e T2 FET7. Agora vamos partir para a nossa aquisição em bloco T2, um bloco superior e um bloco inferior. Então aqui nesse caso realizamos um bloco superior, pegando L5, L4, L3, L2, L1, vamos incluir toda a transição de T12 com L1. Então vamos contar novamente, 5, 4, 3, 2, 1. Peguei a transição de T12 com L1, esse é meu bloco superior, e meu bloco inferior, vou fazer essa interpolação aqui do meu bloco de corte, e vou incluir até o segmento aqui abaixo do promontório. Tem que incluir toda a região aqui de L5 e S1. Então esse é o meu bloco superior e bloco inferior. Essa aquisição do bloco superior e inferior, ele é feito separado, né? Eu faço um bloco superior primeiro, depois eu faço um bloco inferior. Então vou arrumar essa programação no plano sagital, no plano coronal também vou angular, conforme o posicionamento aqui do meu bloco de corte, de uma maneira que fique alinhado
pelos corpos vertebrais, e na imagem axial vou arrumar o meu FOV conforme o posicionamento do paciente. Feito tudo isso, esse é o nosso resultado final, uma imagem axial T2, pegando todo o segmento da coluna lombar. Então esse é o nosso resultado final. Uma imagem axial ponderada em T2. Neste caso não foi feito meio de contraste, então vamos partir para o nosso caso aqui de ressonância magnética na pasta radiante. Partindo aqui para o nosso primeiro caso. Nesse caso aqui se trata de um paciente que realizou uma cirurgia da coluna lombar. Vamos comparar aqui as imagens T2 e T1. Então aqui nesse caso incluiu L5, L4, L3, L2, L1, T12 e um pedaço aqui da T11. Então essa foi a programação realizada nesse caso. Observem que o paciente foi feita uma cirurgia aqui de uma artrodese de coluna na região de L5, S1. Geralmente nesses casos é importante utilizar o meio de contraste para ver se tem alguma região de abscesso, coleção. Então aqui é a região de edema onde foi feito o procedimento cirúrgico. Na aquisição T2 com saturação de gordura. A gente pode observar aqui um pouquinho do artefato de metal, né, devido à suscetibilidade magnética. E aqui na região do canal medular a gente não conseguiu ver tão bem, né, devido a esse artefato. A gente pode ver um pouco de edema. E vamos aqui para as sequências pós-contraste. Aliás, vamos passar aqui primeiro, antes de pós-contraste, a aquisição T2 que foi adquirido em bloco. Este aqui é o nosso resultado. Notem que foi feito conforme a angulação do corpo vertebral. Inclui todo o segmento da coluna, né? Porém foi feito em níveis discais. Observem que de um corte para o outro aqui, ele tem um pequeno gap, né? Então foi feito em níveis discais, nível L5S1. Então vamos acompanhar L1, L2, L2 com L3, L3 com L4, L4 com L5 e L5 com S1. Então essa foi feita a programação em níveis discais. Então quando é feito em nível discal, o bloco de corte ele é programado somente em cima daquele nível. Então aqui no caso pegou o nível L1, L2, depois L2, L3, L3, L4, L4, L5 e L5, S1. Observe aqui nesta imagem a região que foi feito o procedimento cirúrgico, onde o paciente tem a região aqui dos parafusos da artrodese da coluna. Observe que esse parafuso ele passou um pouquinho aqui a região do sacro e está quase encostando aqui perto do vaso, né? Então ele acabou passando um pouquinho aqui a região de sua fixação. Então observe aqui no plano axial como que foi programado. Seguiu aqui o eixo aqui do corpo vertebral, pegando aqui a parte do processo espinhoso. Então essa foi a programação adquirida no plano sagital e vocês observem aqui na imagem axial. Sagital pós-contraste e a imagem axial. Observe que esse bloco de corte
foi realizado focado na região onde foi feito o procedimento cirúrgico, né, aqui da artrodese. E aqui no sagital a gente consegue observar a programação que foi feita no plano axial. Na imagem aqui, ó, sagital, a gente vê a programação em cima do axial como que ficou. Esse é o nosso caso. O nosso próximo caso é uma ressonância da coluna torácica, porém a lesão estava na região lombar, né? Então, vamos mostrar aqui as imagens da coluna lombar. Neste caso foi feito um coronal, acaba ajudando bastante o médico a visualizar a lesão aqui no plano coronal. E se tem algum acometimento do canal medular, algum desvio aqui do corpo vertebral, então observe aqui o canal medular descendo aqui, e olha como essa lesão lá invade aqui a parte do forame intervertebral e empurra o canal medular, né, o cone medular, mais para a região direita aqui do paciente. Então é uma lesão bem grande, né, que acaba invadindo ali o corpo vertebral e o canal medular. Isso no plano coronal. Agora vamos partir aqui no plano sagital. Então aqui observe que essa angulação foi feita de uma forma que tentou pegar tanto no plano mais inferior aqui quanto superior o maior eixo aqui do canal medular. E esse foi o resultado final. Observe aqui a lesão invadindo todo o canal medular. Na região de, vamos contar, L5, L4, L3, L2, L1, T12 e T11, então uma lesão bem na transição da torácica com a lombar. Essa é uma imagem sagital T2 sem saturação de gordura. Esta é uma imagem STEER. Fica fácil aqui de evidenciar a região da lesão. Aqui a imagem ponderada em T1. O paciente mexeu um pouquinho aqui nessa imagem. Observe que o corpo vertebral está bem, com bastante hipossinal, né? Está mais escuro. Aqui os cortes no plano axial. Plano inferior. Vamos olhar aqui a nossa referência no plano sagital. Observe que mexeu um pouquinho aqui nessa imagem, mas deu para ver toda a lesão bem extensa. Acaba empurrando aqui a aorta abdominal, né, para a porção mais anterior aqui do abdômen. Uma lesão bem grande. Invade todo o canal medular e causa um desvio, né, aqui na região do cone medular aqui. Então esse é o bloco superior. Observem aqui no plano sagital como que foi feito essa programação. E o bloco inferior. Observe como foi feita essa programação também. Então incluiu toda a lesão na parte superior e desceu pegando todo o bloco na parte inferior. Esse é o nosso outro caso. E agora vamos falar um pouquinho da anatomia da coluna lombar por ressonância magnética.
Falando aqui um pouquinho agora da anatomia da coluna lombar, temos aqui uma imagem no plano sagital. Vamos deixar a imagem mais central da coluna, né? Aqui temos a imagem no plano sagital, incluído todos os segmentos do sacro, né? E os corpos vertebrais da coluna lombar. Então temos aqui L5, L4, L3, L2, L1 e a T12. O que temos aqui é a parte da porção do cone medular, onde vai dar início, depois a parte da cauda equina, descendo aqui para baixo. Aqui temos o ligamento longitudinal posterior, que fica nesta região. E aqui, nesta parte, temos o ligamento amarelo. Aqui na parte anterior, que é o ligamento longitudinal anterior, e aqui temos o posterior. E aqui o disco intervertebral. Observe que esse disco está mais clarinho, né? Não está tão escuro, então o disco está hidratado, não está com a desidratação do disco, né? Então é um disco saudável. E aqui já é a porção do sacro, né? Aqui é a região do promontório sacral, S1, S2, e aqui a parte dos processos espinhosos. Passando um pouquinho mais nesta região aqui, a gente vai ter a parte dos forames intervertebrais, e aqui onde vai ser as raízes nervosas. Então bem no forame intervertebral saem as raízes nervosas. Então aqui visualizamos a imagem no plano sagital. Partindo para o plano coronal, vamos ter uma outra perspectiva, né, onde vemos o corpo vertebral de T12, L1, L2, L3, L4 e L5. E aqui mais branquinho são os discos intervertebrais de L2, L3, L3, L4, L4, L5 e L5, S1. Aqui temos o músculo psoas, né, que desce aqui, sai aqui da região da L1 e vai até se formar o ilho psoas. Então temos psoas direito, esquerdo. Passando um pouquinho mais aqui, tem uma região aqui do canal medular e aqui onde vai sair as raízes nervosas para fazer toda a ramificação nervosa aqui. Aqui a parte do saco tecal. Agora partindo aqui plano axial, temos a imagem ponderada em T2, onde temos o músculo psoas do lado direito e do lado esquerdo. Aqui a parte anterior, aqui temos o arco aórtico, né, a porção abdominal, e aqui temos a veia cava inferior. Aqui temos o corpo vertebral de L3, e aqui onde vai sair aqui o canal, o forame intervertebral, onde vai sair as raízes nervosas, e aqui o canal medular. Temos aqui o saco tecal, aqui a lâmina do processo articular inferior, e aqui a articulação dos processos articulares entre L4 e L3, que é a parte do processo espinhoso, e aqui onde saem os forames intervertebrais, aqui os gânglios raquidianos. Aqui a musculatura ilho-costal, passando um pouquinho mais os cortes. Temos aqui a região das raízes de S1, aqui o disco intervertebral, aqui já saindo a raiz de L5, aqui o músculo eretor da coluna, aqui o músculo multifídeos, observem, aqui a região do processo articular superior e do processo articular inferior, que vai formar a articulação zigoapofisária, que é a articulação dos processos articulares L5, S1, e aqui a lâmina do corpo vertebral, e aqui a parte do processo espinhoso. Descendo um pouquinho mais o corte, temos aqui a região das raízes, aqui o saco tecal, a lâmina, o processo espinhoso que a gente já visualizou. Esta é a anatomia no plano axial. Partindo aqui para a região do volume Henry. No plano axial, aqui é a região mais já inferior, né, a região da coluna, na parte sacral, onde tem a articulação sacroiliaca, e aqui o forame da região do sacro, aqui a asa do sacro. Vamos passar um pouquinho as imagens. Região daqui da sacroiliaca,
a asa do osso sacro, aqui a parte do corpo vertebral de L5, onde vai transitar aqui com a parte do promontório sacral, que é a região da S1. Passando as imagens aqui, a gente tem o músculo psoas. Passando um pouquinho mais, temos os processos transversos, músculo psoas, aqui o pedículo vertebral, aqui a parte das articulações, processo transverso, aqui no caso o processo espinhoso, processo transverso. Aqui a região das articulações, aqui o processo espinhoso novamente, aqui o disco intervertebral, aqui toda a musculatura da coluna. Passando aqui as imagens no plano sagital, observem a parte do psoas, vindo aqui a parte dos processos transversos, observem o processo transverso. Partindo um pouquinho mais aqui para a região central, temos a região do canal medular, medula espinhal, aqui todo o processo espinhoso, e aqui os corpos vertebrais, disco intervertebral, corpo vertebral, disco intervertebral. Então aqui temos toda a região, desde L5, L4, L3, L2, L1 e uma porção de T12. Então aqui tem uma região dos forames intervertebrais, onde vai sair as raízes nervosas, aqui no caso de L4, aqui de L5 e aqui de S1. Partindo aqui no plano coronal, dá para visualizar aqui uma porção aqui da aorta abdominal. Passando um pouquinho os cortes, temos corpos vertebrais, aqui o disco intervertebral, músculo psoas. Aqui já pegando a parte do canal medular, tudo saco tecal. Aqui os discos intervertebrais, corpos vertebrais, músculo psoas, articulação sacroiliaca, que articula o osso sacro com o ilío. Articulação sacroiliaca também, aqui a asa do sacro, aqui o processo transverso. Aqui partindo para uma porção mais posterior, vamos visualizar o processo espinhoso da coluna lombar e toda a musculatura que faz parte da coluna lombar, que dá essa sustentação. Nesta aula é isto, espero que você tenha gostado, deixo aqui meu muito obrigado.